portas já estão sendo abertas. A graça. Eu tenho orado para Deus abençoar os ministérios, fazer eles crescerem. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 8. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor, vamos ler o capítulo todo. Segunda Samuel, capítulo 7, vamos começar do 1 então. Todo mundo achou? Amém? Amém. Eu não ouvi nenhum glória, então achei que os irmãos não tinham achado ainda. Vamos lá, capítulo 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 em diante. O rei Davi morava tranquilamente em seu palácio. Aonde que Davi morava? Pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então, certo dia, ele comentou com o profeta Natã: vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Ao que Natã respondeu ao rei: vai e faze o que o teu coração manda, pois quanto Yahvé é contigo. Contudo, nessa mesma noite, a palavra de Yahvé veio a Natã nestes termos: vai dizer a meu servo Davi, assim diz Yahvé, construirás tu uma casa em que eu possa habitar? E casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje. Mas andei em acampamentos peregrinos, debaixo de uma tenda simples e um abrigo. Durante todo o tempo em que andei com os filhos de Israel, porventura disse a um só dos juízes de Israel, que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel: por que não edificas para mim uma casa de cedro? Eis o que dirás a meu servo Davi: assim fala o Senhor dos exércitos, fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreava ovelhas, para seres chefes do meu povo de Israel. Eu estive contigo por onde ias, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes da terra, e prepararei um lugar para o meu povo Israel, e o estabelecerei lá, para que desfrute do seu próprio lar, e não tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo, como fizeram no início. Venho correndo desde o tempo em que nomeei juízes sobre o meu povo de Israel. Também subjugarei todos os seus adversários. Saiba, pois, também que eu, Yahvé,
lhe estabelecerei a ti uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos meus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Amém? Vamos orar? Senhor, a tua palavra mais uma vez é reverenciada neste lugar. Ela é a única que pode mudar a nossa vida. Fala conosco nessa noite, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O versículo 8, alguns textos, numa outra versão, diz assim, que eu te tirei por detrás das malhadas, ou eu te tirei de trás das ovelhas. Já faz algum tempo que esse texto tem chamado muito a minha atenção. Eu venho meditando nele, eu venho pensando nele, e eu quero trazer uma meditação rápida para nós nessa noite. Que tipo de homem Deus usa? Qual homem que Deus usa? E quando eu digo homem, eu estou falando de gênero humano, não estou falando de homem masculino. Quando eu disser aqui o homem, as mulheres sintam-se que eu estou falando com vocês também. Homem, gênero humano. Que tipo de homem que Deus usa? O que Deus espera de nós? Como que a gente pode chamar a atenção de Deus? Será que a gente consegue chamar a atenção de Deus? O que Deus pode fazer com a gente? Será que o lar onde nós nascemos será sempre o nosso destino? Será que, dependendo do tipo de nascimento, de cultura, dependendo das oportunidades que a vida nos dá, será que isso pode mudar? Será que uma pessoa simples, ela pode se tornar uma pessoa de tamanha relevância, ao ponto que ela nem mesmo possa imaginar? Porque eu creio que todos nós temos sonhos. Um dia eu ouvi de um pregador que disse que o homem só vai até onde o seu sonho vai. O homem só chega aonde o seu sonho chega. Muitas vezes eu fico prestando atenção nesses movimentos de motivação, essas empresas que trazem uma nova proposta para o mercado, um novo produto. E na verdade são ideologias que eles creem naquilo e eles estruturam. E aquilo que pode fazer aqueles sonhos se tornar verdade, essas pessoas, de quem vão ouvir aquilo, elas vão acreditar de fato de verdade naquilo. Se você acreditar de fato de verdade numa coisa, com certeza aquilo que você acredita, a tendência a se tornar realidade é muito grande. É muito maior do que quando você não acredita. É por isso que tudo que nós acreditamos tem a ver com as nossas ações. Tudo aquilo que nós de verdade damos importância, se torna real na nossa vida. Se você não der importância a nada, a tua vida vai se tornar um nada. Se você não se importar com a sua família, com certeza a tua família vai ser um desastre. Mas tudo aquilo que nós nos importamos, tudo aquilo que nós acreditamos,
tudo aquilo que nós sonhamos o melhor, a tendência é que nós alcancemos isso. Aquela pessoa que tem um sonho de ter um carro, pode demorar um pouco, e ela pode ter poucos recursos, ela pode ter um serviço que não lhe dê muitas condições, mas se ela focar, ela vai conseguir chegar lá e vai ter, da mesma forma uma casa, da mesma forma uma empresa, da mesma forma um casamento. Presta atenção nesses irmãos que estão se preparando para casar, como que quando se foca em algo, né, e eles podem confirmar isso, e você que passou por isso também, quando você foca em algo, você começa a ver teu sonho se tornar em realidade, e de repente a hora que você chega, você diz assim, olha, eu não consigo entender como, eu não consigo saber como que eu consegui chegar, eu só sei que eu cheguei. Você começa a avaliar, fala, nossa, mas como que isso deu certo, como que aquilo, não, nossa, isso é o fruto do foco, da importância, do investimento, das emoções gastas, do esforço, de tudo essa somatória, traz realidade daquilo que nós mais nos importamos. Amém? É por isso que nós temos que avaliar o que é importante para nós. É por isso que nós temos que avaliar aquilo que de verdade tem sentido para a nossa vida. Quando eu leio esse texto, a narração, o profeta Samuel aqui, ele diz assim, o rei Davi morava num palácio. Nós estamos olhando a história de trás para frente. Quando uma pessoa pega aqui, então, esse texto, ele vai dizer assim que aqui nós temos a narrativa de um homem muito poderoso, de um homem muito rico, de um homem que teve, então, as portas, ou vamos dizer assim, aquele pensamento caipira, né? Aquele que a estrela brilhou para ele. Como é que pode, né, um homem ter tanta riqueza desse jeito? Como é que pode uma pessoa morar num palácio? A gente não tem ideia. Eu nunca entrei num palácio, não tenho nem ideia como que é isso. Um homem que a Bíblia diz que nesse momento ele estava vivendo a tranquilidade, que seus inimigos já estavam todos subjugados, Deus tinha dado tranquilidade e paz para Davi. Davi tinha riqueza sem tamanha, o nome dele já era conhecido, aí Deus vem e fala assim para ele, Davi, eu agradeço você, eu fico assim com meu coração feliz. Por quê? Porque Davi tem uma ideia. Davi olha para ele e fala assim, puxa vida, eu moro num palácio, eu moro num lugar muito bem feito, e a arca do Senhor. Davi estava preocupado com Deus, mas eu não quero me deter nisso. Aí Deus chega para ele e fala, Davi, eu nunca pedi casa para ninguém, eu nunca liguei de ficar na tenda. Por todo o tempo que nós passamos, eu nunca me preocupei com isso, Davi, mas você se preocupou. Mas aí no versículo 8, Deus dá um sinal do que ele pode fazer com um homem que de repente não tem nada, de um homem que talvez o futuro dele, talvez o destino dele, era um destino a passar pela vida sem ser notado. Porque Deus fala onde que ele achou esse homem que está preocupado com ele. Porque Deus fala onde ele achou esse homem, que agora tem tudo, mas outrora não tinha nada. Deus vai falar desse Davi, que talvez eu e você não paramos para pensar, no que Deus pode fazer com um homem, que ele encontra num lugar que ninguém deseja estar. E aonde que é, pastor? O versículo 8 diz, Davi, eu lembro que eu te tirei você do pasto. Eu te tirei do meio das ovelhas. Eu te tirei de trás das malhadas, Davi. Eu sei de onde eu te tirei. E isso é muito importante, é disso que eu queria conversar hoje. Será que Deus pode tirar a gente de um lugar que a gente olha e diz assim, puxa vida, será que eu vou morrer desse jeito?
será que não vai acontecer nada na minha vida? Mas tem um jeito de ficar neste lugar. Eu quero que você agora então volte lá para o livro de 1 Samuel. Nós vamos lá para o capítulo 16. Está aqui comigo, meu irmão? Amém? Glória a Deus. Você achou aí? Eu vou contextualizar um pouquinho para a gente não ter que ler o texto todo, tá bom? Deus tinha rejeitado o reino de Saul. Olha para mim aqui um pouquinho. Deus tinha rejeitado o reino de Saul. Deus não queria mais Saul como rei. Então Deus vem, fala para o profeta Samuel encher um chifre de azeite, do mais puro azeite, do melhor azeite que tinha. E esse símbolo de encher o chifre com azeite, chifre simboliza autoridade na Bíblia. E aí, enche de azeite, que eu vou levar você num lugar, e ele diz assim, num lugar na onde eu encontrei, eu achei um rei. Eu encontrei um homem para reinar meu povo. Aí Samuel fica um pouco preocupado, que ele fala assim, olha, todo mundo sabe que eu sou profeta, se eu chegar lá, Saul vai ficar e vai dar problema. Aí Deus fala, não, pega um cabrito, leva lá e fala que você foi sacrificar com Jessé e seus filhos, sua família. E quando você estiver lá, eu vou mostrar quem que é o filho que eu escolhi. Aí então, a gente parte daí, tá bom? Versículo 6 do capítulo 16. Logo que chegaram, assim que Samuel pôs os olhos em Eliabe, disse consigo, deve ser este o homem quem o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel, não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê. Porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Primeira coisa que Deus procura num homem ou numa mulher: coração. Meu irmão, não se engane. Deus não se impressiona com aparência. Deus não se impressiona com pessoas mostrando. Deus não olha aquilo e Deus não vê do jeito que nós vemos. Nós olhamos para as pessoas, nós admiramos o jeito que ela se veste, nós admiramos a casa que ela mora, nós admiramos o carro que ela tem, nós admiramos o sucesso empresarial que tem, nós admiramos a sua cultura, nós admiramos a sua beleza, nós admiramos a sua bondade, nós admiramos o jeito que ela executa, o jeito que ela fala, nós admiramos um monte de coisa e dizemos assim, com certeza, essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa que Deus abençoa, é uma pessoa que agrada o coração de Deus, e eu gostaria de ser como essa pessoa é. Não faça isso. Por quê, pastor? Porque esses sinais e essa forma de ver não mostra a realidade do que é o ser humano. E Deus vai provar isso para Samuel, porque quando Samuel ele vê o primeiro filho, que é Eliabe, ele diz, é esse. Esse tem jeito de rei, tem porte de rei. Olha, é a cara do rei.
Agora, uma coisa que eu fico impressionado, pastor Alexandre, é que é Samuel que estava vendo isso. Aquele camarada que ouvia Deus. Aquele camarada que diz a palavra que nenhuma só palavra dele caiu. Um homem que ouvia Deus de uma forma extraordinária. Mas aqui tem uma verdade: quando eu não estou debaixo da direção, e se eu não ouço Deus, não confie na sua condição de analisar e de consolidar qualquer coisa. Não confie. Não confie no seu conceito. Não confia. Se não é Deus falar, se não é Deus mostrar, não confie. E a palavra diz isso: enganoso é o mais que todos. Essa história de dizer assim, mas eu estou sentindo, mas eu sinto no meu coração. Então, meu irmão, não direciona a tua vida pelo que você sente. Porque tem dia que a gente está feliz, que a gente está contente, que a gente está animado, e aí a gente quer fazer tudo. E tem dia que a gente está triste, desanimado, e a gente não quer fazer nada. E nesses 2 dias a gente toma decisão. Quando está feliz, está contente, está animado, quer tomar um monte de decisão para fazer um monte de coisa. E quando a gente está triste, decepcionado, a gente quer tomar decisão de não fazer nada e tomar decisões da balança para baixo. Então isso nos ensina que a gente não pode confiar na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver. É por isso que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu o Espírito Santo para ser o que nosso? Guia. Aqueles que são filhos de Deus, ouvem o Espírito de Deus, e o Espírito Santo os guia. Sabe o que significa isso? Que a minha vida precisa de ser guiada. Repete comigo: a minha vida precisa ser guiada. Sabe o que eu aprendo com isso, Ramon? Que eu não tenho condição de dirigir a minha vida. E se você acha que você tem condição de tomar decisões na sua vida, de dirigir sua vida, de tomar decisões por você mesmo, você está correndo um risco terrível e com certeza você vai quebrar a cara. Filho de Deus não toma decisão sozinha, sem que Deus dirige. Por quê? Porque o Espírito Santo é o seu guia. Eu lembro quando eu brinquei aqui, mostrando uma ilustração junto com o Ciro, de qual que é o Espírito guiando. O Espírito manda parar, eu paro. O Espírito manda falar, eu falo. O Espírito manda eu seguir, eu sigo. O Espírito manda eu continuar, eu continuo. O Espírito manda eu ficar quieto, eu fico. É a brincadeira do meu mestre mandou. Meu mestre mandou, eu falo. E Samuel está dizendo aqui, porque Samuel, se Deus não fala com Samuel, Tobias, está aí outro Saul. Está outro Eliabe lá, com pinta de rei, com cara de rei. Agora preste atenção, não tinha um coração de rei. Você sabe por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul estava preocupado com ele mesmo. E olha que Deus tinha falado para Saul antes: Saul, se você for bem, e se você me seguir, se você me obedecer, eu vou perpetuar o teu reino. Eu vou abençoar o teu reino e você vai ser rei. Por um tempo, Saul fez isso. Mas qual que foi aonde que Saul perdeu o reino dele? Quando Deus tinha falado para ele, Samuel falou para ele: você tem que me esperar. Você não sacrifica antes de eu chegar. O povo estava inquieto. E aí eu aprendo uma coisa: todas as vezes que a gente está inquieto, a gente quer fazer alguma coisa. Todas as vezes que a pressão da vida
nos deixa inquieto, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, desse jeito não pode ficar, eu estou sentindo, eu estou incomodado, eu tenho que fazer alguma coisa, não faça. Se Deus não mandar, não faça. Deus disse assim para Samuel, Samuel disse, espera para me sacrificar. Saul não quis, porque o povo estava inquieto, porque ele estava ouvindo barulho de guerra, ele estava ouvindo os outros inimigos lá atrás, berrando, gritando. Sabe o que parece, meu irmão? Isso é quando a gente ouve, nossa, está acontecendo alguma coisa, está todo mundo fazendo alguma coisa, o problema vem para cima de mim, eu não estou vendo solução, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que deixa eu te falar uma coisa, se Deus não te disse nada, o melhor lugar que você tem para ficar é onde você está. Sabe uma das coisas que o corpo de bombeiro ensina as pessoas quando estão perdidas? Quando você achar que você está perdido, sabe o que você faz? Nada, fica no lugar onde você está. O melhor jeito de você ajudar alguém a te achar quando você está perdido é não tentar se encontrar. Para onde você está. Agora preste atenção, Saul teve o reino dele perdido, porque ele não estava preocupado com o seu reino, ele não estava preocupado com o povo de Israel, ele estava preocupado com ele tinha que mostrar que ele era rei, ele tinha que mostrar que ele tinha que tomar decisão. Tanto que quando Samuel chega e fala assim para ele, o que você fez, rapaz, você sacrificou? Ele nem se preocupa com o que Samuel está falando. Ele diz assim, Samuel, aí Deus através de Samuel fala, olha, o teu reino foi rasgado. Quando ele segura Samuel, ele fala assim, não, só fica comigo para o povo ver que você está comigo. Sabe o que é isso? As pessoas preocupadas com aparência. Eu tenho que mostrar que eu sei, eu tenho que mostrar que eu tenho talento, alguém tem que ver eu aqui. Deus fala assim para Samuel, Samuel, eu não vejo como vocês veem. Versículo 8, depois José chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel, mas Samuel disse, também não é este que Yahvé escolheu. Então José fez passar Samar, e a mesma coisa, também não é este que Yahvé escolheu. Versículo 10, assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel concluiu, a nenhum deles Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé, estão todos os teus filhos que têm, estão aqui, está todo mundo? Ao que Jessé respondeu, bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé, olha o que ele diz, manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer, enquanto ele não estiver presente. Ei, passa todos os 7 filhos. Nesse momento as pessoas já tinham entendido, aqueles meninos, Jessé já tinha entendido, que Deus estava escolhendo um rei. Eu fico imaginando a prontidão deles em passar perto de Samuel. Aquele homem com aquele chifre na mão. Você pensou, pastor Alexandre? Rapaz, nós descobrimos que o homem está fazendo aí. O que? Veio escolher o rei. O quê? Aí diz que vai ser um de nós. Meu Deus do céu. Se fosse mulher, era uma briga no espelho. Agora eu fico pensando o que aqueles homens, como que o coração deles bateu forte. Nossa, meu Deus, será que é eu? Eu acho que teve uns presunçosos que falavam, eu sabia que isso ia acontecer. Eu acho que ele pensou assim, depois de Saul só pode ser eu. Mas eu fico imaginando a cara de decepção, conforme a fila passava, a fila andou. E aí nenhum. Samuel coça a cabeça. Ué, estou entendendo nada. Eu vim aqui escolher um rei, passa todos os homens e não é ninguém.
e faz a pergunta para Jessé: tem mais algum aí escondido? Ah, tem. E um menino, caçula, o mais novo, a rapa do tacho, a ovelhinha. Ele está lá no pasto, cheirando bosta de ovelha, cuidando das ovelhas. Ele é que faz o serviço que ninguém quer fazer. Ele está lá. Tanto que uma visita tão ilustre como essa, ele era o único que não estava na casa. Era tratado como servo na casa. Você acha que Davi tinha alguma expectativa de que alguma coisa podia acontecer com ele? Me responda, pensa você acha que Davi tinha alguma expectativa que algo poderia acontecer com ele? Eu fico imaginando, Lisa, como é que será que foi aquela manhã? Quando Davi parou no espelho, escovando o dente. Claro que não tinha espelho nem escova de dente. Nossa, vou ter que catar com as ovelhas hoje de novo. Ele entra no quarto, os caras estão tudo dormindo, porque ele tem que sair de madrugada. Olha o tamanho dos cavalos e eu que tenho que ir dormir. Davi não tinha expectativa nenhuma. Mas eu quero falar uma coisa para você: Davi fazia as coisas bem. E nós vamos ver mais lá para frente que foi isso que Deus olhou em Davi e achou. Apesar de parecer que ninguém estava vendo o que Davi estava fazendo, a Bíblia diz assim em Provérbios: os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. A Bíblia me ensina de que parece que ninguém está vendo o que eu estou fazendo, parece que ninguém está vendo o que eu estou vivendo, que parece que ninguém está vendo como eu estou me esforçando, que parece que nada vai acontecer. Mas eu quero falar para você essa noite: tem um que tem os olhos de fogo, que ele te vê dia a dia, cada palavra que sai da tua boca, cada gesto, cada atitude, cada trabalho, Deus está vendo tudo. Nada passa despercebido. Nada. Absolutamente nada. O chão que você varre, o grampo que você pega, a seriedade que você entra no teu trabalho, quando você chega 15 minutos mais cedo, quando você sai meia hora mais tarde, quando você honra, como você obedece, quando você está lá lavando a louça e você acha que você é escrava, que ninguém está vendo, que aquilo é humilhante, tem um que está vendo como é que você lava a louça. Tem um que está vendo como você faz a faxina. Tem um que está vendo como você dobra a coberta, como você arruma a cama. Tem um que está vendo quando você coloca o uniforme e vai varrer a empresa. Tem um que está vendo como você atende seus clientes. Tem um que está vendo como você atende o telefone. Deus está vendo tudo na vida de seus filhos. E você tem que sair dessa noite com essa certeza, essa convicção, de que tudo que você faz, Deus está contemplando. Cada palavra, cada suspiro, cada gesto, cada atitude, nada passa despercebido. Eu lembro de uma das últimas ministrações do pastor Alexandre, falou algo que ficou marcado no meu coração. Deus nunca vai deixar de nos amar por nada.
façamos o bem, se façamos o mal, o amor dele não tem curva, não tem gráfico. Ele nos ama e ponto. Mas aquilo que eu faço pode agradá-lo ou não. Aquilo que eu faço pode gerar satisfação nele ou não. E aquilo que eu faço pode apressar o que ele tem para a minha vida, ou pode retardar o que ele tem para mim. Nós não estamos discutindo do amor dele. O amor dele é infalível. Nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra qualquer criatura. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ponto. Ponto. Ele me ama e ponto. Você quer ver algo que é de deixar a gente escandalizado? Você acabou de pecar. Deus olha para você com o mesmo olhar de amor. Nada mudou no coração do Pai. Nada. Agora ele está triste. Triste por você. Triste porque a gente pode ofendê-lo. Manda chamar esse menino, porque enquanto esse menino chegar, o banquete não vai ser servido. Eu quero liberar uma palavra na tua vida hoje, que enquanto Deus não te achar, e enquanto Deus não te trazer para a mesa, não vai ser servido a festa que Ele tem preparado para a tua vida e para os seus. Enquanto o Senhor não te achar, enquanto você não for trazido à presença, Deus não vai servir. E é exatamente isso que Samuel diz: olha, enquanto não trazer o menino, nós não vamos comer. Agora preste atenção, versículo 13. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo e de belos olhos, saudável e admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o. É ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o espírito de Yahvé repousou. Na minha versão está aqui: assenhorou-se de Davi. O Espírito se tornou o Senhor de Davi. O Espírito se tornou o guia de Davi. E Samuel retornou para Ramá. Agora eu fico pensando uma coisa, e essa mensagem, pode ter alguém que está perguntando: eu não estou entendendo essa mensagem no contexto da nossa igreja que nós estamos vivendo agora. A partir de agora você vai começar a entender. O que acontece quando Deus nos unge? Eu fico pensando que depois que Davi entra na sala, encontra Samuel com aquela indumentária de profeta, de sacerdote, porque ele era os três: juiz, sacerdote e profeta, com o chifre na mão. E a hora que ele passa, Samuel levanta e fala: é esse. Davi se dobra e ele derrama aquele azeite em Davi, diz: esse é o rei que Deus escolheu para Israel. Na tua cabeça, qual que era o próximo capítulo? Dá um abraço, né? Mas pulando esse. A minha vida mudou, agora eu sou rei. Alguém tem dúvida?
O profeta, o cara que levanta como rei, o cara que Deus fala com ele aqui, ó, falou que eu sou rei. E ele, ó, gente, eu estou aqui, ó, como que eu estou, que não pintinho molhado de azeite aqui, ó, eu sou rei. Aconteceu isso, Cláudio? Não. Não mudou nada na vida de Davi. Aparentemente não mudou nada. A única coisa que mudou foi algo dentro, que a Bíblia diz que a partir daquele momento, que a partir da unção, Davi tem alguém que dirige ele, e o Espírito assenhorou-se dele. Davi então agora tem o poder do Espírito que o guia. Mas aparentemente, Lisa, nada mudou. E eu vou provar para vocês que nada mudou. Alguém que foi ungido rei espera o quê, Paulinho? Que seja rei. Pensou alguém chegar para mim e falar assim, é o seguinte, pastor Cláudio, eu estou aqui com um documento e outro, e é o seguinte, o senhor hoje é milionário. A partir de hoje o senhor é milionário. Milionário não, é bilionário. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Eu sumi. Não, claro que não. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou, sei lá, a gente pensa em mudar, né? Comprar algumas coisitas. Você vai querer mudar a tua vida, porque mudou. Eu era de um jeito, agora mudou. Eu fico pensando nesses camaradas que é eleito deputado federal, que é eleito governador. Eu acho que eles não vêem a hora de subir lá e assumir o gabinete, aqui botar a plaquinha, deputado federal, Felipe. Toma posse aí, Felipe. Né? Deputado estadual, presidente da Rinodê, Ramon. Ramondê. Amém. É isso mesmo. Pensou, não vejo a hora. Mas, meu irmão, agora você imagina você mas cadê? Não aconteceu nada. Mas eu sou rei. No outro dia, Davi teve que cuidar de ovelha do mesmo jeito. Jessé não trocou. Não, meu filho, agora você é rei. Então é o seguinte, na escala, quem que é depois, quem que é antes de você? Fulano. Então agora você que é, porque ele é rei. Não aconteceu isso. Mesmo depois da unção, Lisa, Davi foi de novo pastorear. Foi pastorear de novo. Nada mudou. É isso que é difícil a gente entender o processo de Deus. Porque, pastor, depois que Deus unge a gente, depois que Deus estabelece algo, sabe o que Ele vai fazer, Lisa? Ele vai preparar o caminho para mim chegar lá. É disso que nós estamos falando essa noite. Depois de ungido, a gente precisa de um caminho para chegar. Deus tirou Davi das malhadas. Nós começamos dizendo aqui que ele estava no seu palácio, que ele não tinha mais inimigo, que a sua glória era grande. Mas quando ele foi ungido, por um tempo, nada aconteceu. Pelo contrário, você vai perceber que depois que ele foi ungido, a vida dele deu uma desgringolada. Ele teve mais problema, ele teve mais dificuldade. Davi foi conhecer o que era chorar. Meu irmão, se você fizer um estudo e você for ligar quando Davi escreve aquele salmo, Salmos 13, apressa-te, Senhor, apressa-te. Davi estava no estado de agonia, Davi estava no estado, ele estava fugindo. Por quê? Só porque falaram que ele era rei. Quero dizer uma coisa para você, que quando Deus estabelece algo na nossa vida, começa o tratamento, e o tratamento só começa depois que o óleo vem. É depois que o óleo vem, que começa então, meu irmão, a caminhada para vivermos o que Deus disse que vamos viver. Não é com passo de mágica. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, Deus está falando contigo hoje. Deus está falando contigo hoje.
Porque sabe o que eu percebo? Parece que a igreja está meio de ressaca. Não é? Mas também assim, meio com dor de cabeça, meio com o corpo ruim. Não é? É lógico, depois que a gente bebe muitas, a gente fica assim mesmo. Mas eu quero direcionar, porque tem muito chamado aqui. Tem muito ministério, meu irmão. O que Deus entregou para nós como igreja. Tem gente aqui que vai longe. Eu disse aqui domingo atrás a respeito do reino, e não é só a respeito do reino. Tem muito ministério aqui, meu irmão, que é maior que a comunhão, sal e luz. Agora você tem que se preparar para viver isso. Vamos continuar a leitura? Versículo 14 diz que o espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul. E um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor, e depois a gente discute disso, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul saíram e sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, se o nosso soberano ordene que entre os teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Então Saul ordenou a seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Ei! O primeiro degrau do palácio. A primeira coisa que eu tenho que fazer é aquilo que você faz, faça-o da melhor forma possível. Se você é um gari, seja o melhor gari de Limeira. Se você é um gerente, seja o melhor gerente da tua empresa. Se você é vendedor, seja o melhor vendedor. Se você toca, seja o melhor tocador. Se você é dona de casa, seja a melhor dona de casa. Se você é um empresário, seja o melhor empresário da tua cidade. Seja o que você for, seja o melhor. Sabe por quê? Porque as portas vão se abrir. Olha, meu irmão, Deus tinha levantado e ungido Davi, só que Davi precisava de ir no palácio. Deus poderia fazer de muitas formas, mas eu não sei. Deus escolhe. Presta atenção, isso você tem que guardar muito bem. Abra o teu ouvido para guardar. O nosso Deus é um Deus do sobrenatural, amém? Mas Ele trabalha demais no natural. Ele não fica quebrando as barreiras do natural toda hora. Apesar de ser sobrenatural, muitas vezes Ele se submete ao plano natural, porque foi Ele que estabeleceu as coisas. Eu já disse aqui, lá no Éden, lá em Gênesis, no começo, não pensa, meu irmão, que Deus falou: haja um pé de amora, e de repente, pum, apareceu o pé de amora. Não foi assim não. A Bíblia diz que a terra gerou semente, essa semente germinou e cresceu o pé de amora. O sobrenatural de Deus muitas vezes está no natural. Deixa eu te falar uma coisa: você é o melhor naquilo que você faz. Porque tiveram uma ideia lá no palácio: vai precisar de um camarada que toca bem. Quando Saul falou: vai e me procure uma pessoa que toque muito bem, sabe quem que eles acharam? Davi. Se Deus precisar de um vendedor hoje em Limeira, se alguém importante precisar de alguém, eles vão te achar. É por isso que nós temos que ter responsabilidade com aquilo que somos. É por isso que essa geração tem que acordar. Você sabe quantas noites Davi ficou lá tocando a harpa e ninguém ouvia? Você sabe quantas noites Davi ficou adorando a Deus sozinho, sem ninguém para ouvir um acorde daquela harpa?
Não fique preocupado se ninguém está vendo o que você faz. Deus está vendo, e um dia Ele vai precisar de te usar. Mas faça bem. Faça muito bem. Faça com responsabilidade. Faça com zelo. Faça com excelência. O que você for propor ser na vida, seja o melhor. Procure alguém que toque bem e trazei-me. Só que interessante, para quem tinha uma expectativa que seria rei, ele virou tocador do rei. Esquisito isso, não é, Paulo? Eu fico pensando, Rosana, quando Davi chegou e olhou aquele baita daquele trono. Pode entrar, quem que é esse menino aí? Ah, é o tocador que nós achamos. Eu fico pensando, Davi, meu Deus, o negócio aqui vai ser tudo meu. E olha que ele olha em Saul, aquela imponência, aquela majestade, aquele trono, e Davi diz, eu vou sentar aí? Parece tão longe, né, gente? Parece tão distante as promessas que Deus faz, não é? Muitas vezes a gente olha para o nosso coração, a gente olha para o nosso ministério, a gente olha para as promessas, você fala assim, meu Deus, Deus me ungiu, Deus me deu, mas está tão longe. Era para mim estar sentado, mas eu vim aqui tocar. Era para mim ser servido, mas eu estou servindo. Que raio de unção é essa? Que raio de chamado é esse? Que coisa maluca é essa? Que diz que eu sou, mas eu não sou. Eu sei que é isso. Um dos seus servos pediu para falar e disse, tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro. Fala bem e de bela aparência. Olha o detalhe, e Yahvé está com ele. Fala bem, toca bem, é valente, e Deus está com ele. Não basta José falar bem, ser um ótimo funcionário, ser um ótimo músico, um ótimo vendedor. Perceba que a lista de quem foi buscar, falou, eu conheço um que toca bem. Pode ser quantos, talvez não tocasse bem também. Quantos também não eram de boa aparência para estar lá no palácio? Não podia ter gente feia no palácio. Eles eram muito preconceituosos. Um cara como eu não ia ficar no palácio nunca. Toca bem, fala bem, é valente. E Deus está com ele. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Depois da unção de Deus na sua vida, depois que o Espírito se apoderou, você tem que ter todas as qualidades que uma pessoa honrada tem. Mas as pessoas têm que olhar para você e dizer assim, e Deus está com ele. Pode ser que eles não sabem nem dizer Deus está com ele, mas eles vão dizer assim, não sei, tem algo no sei que eu não entendo, mas eu sei que é diferente. É o jeito de falar que Deus está com você. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé, que está com uma convocação.
manda-me o teu filho Davi, o que cuida de ovelha. Você percebe que esse estigma de pastor demora a sair. Na verdade, nunca vai sair da vida de Davi. O que cuida de ovelha, chama ele. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, com odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul, por meio de Davi seu filho. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Ei, olha aqui para mim. Sabe qual que é a hora nossa agora? Depois da unção, depois do chamado, depois de ser reconhecido no mundo espiritual, servir. Não queira a glória, não queira a fama, não queira a luz, não. Faça o melhor, seja servo, e quando alguém precisar de você, você está lá para servir. Precisa de limpar o banheiro, ou eu vou limpar o banheiro. Quantas vezes eu fico triste que eu vejo algumas mulheres que elas passam pela cozinha, vê um monte de louça ali na pia, e passa despercebida, vira as costas e vai embora. Eu estou sentadinho vendo. A igreja tem quem lava. Perdeu a oportunidade de ser visto por Deus. Tem dificuldade de servir? Você sabia que para mim ser servido, eu tenho que aprender a servir? Porque se eu não aprender a servir, eu nunca vou poder ter gente me servindo, porque eu não vou saber tratá-las. Só sabe mandar quem um dia aprendeu a obedecer. Só sabe mandar quem um dia aprendeu a obedecer. Essa história aí, eu sirvo Deus. Ah, o meu negócio é com Deus, eu não ouço homens não. Está por fora, não conhece nada da palavra. Está em rebeldia, plena, está perdido. Lúcifer. Todo homem tem que estar debaixo de uma autoridade. E tem que saber obedecer. Todo homem, toda mulher. Se você acha que a pessoa que você está, o pastor, a pastora, não servem para te orientar, procure alguém que você possa falar, estou aqui para ser obediente. A Bíblia diz que Davi se apresentou a Saul e disse, pois não, meu rei. Estou aqui. Para tocar, para limpar, para ser teu escudo, eu estou aqui para te servir. O que o Senhor quer que eu faça? E olha que Davi já tinha recebido a unção de rei. No mundo espiritual, ele já tinha sido reconhecido como rei. A notícia já tinha disparado, Davi é rei. Para onde nós vamos chegar? E eu sei que essa mensagem não é para muitos, é para alguns. Não atropele, não seja rachador de lenha. Tem uma história muito interessante na Bíblia, que quando Israel estava caminhando para a terra de Canaã, um povo que não queria ser inimigo de Israel, enganou eles. Como é que é o nome do povo mesmo? Gibeonitas. Obrigado, pastor Alexandre. Os gibeonitas enganaram eles. Eles falaram assim, nós não podemos com Israel, então nós precisamos de fazer um jeito deles fazer uma aliança com a gente. Cuidado com as alianças que você faz. Sabe o que eles fizeram, Maurício? Eles pegaram uns pão embolorado, colocaram umas roupas velhas, Malinho, um sapato gasto, jogaram uma poeira na cabeça, Vitor,
e chegaram para Josué e falaram assim: ó, nós viemos de muito longe, e olha que 7-1, pegaram o pão bolorento e mostrou, quando nós saímos de casa tinha saído do forno esse pão, está lá no texto, quando nós saímos de casa, o pão tinha saído do forno, aqui, até com bolor, duro, mas nós viemos aqui para te servir, nós queremos estar com vocês, nós não tem nada a ver com esse povo dessa terra aqui. E aí Josué faz uma aliança com eles. Não, vocês vão ser nossos amigos. Lá na frente Deus revela quem eles são. Só que Josué falou que não ia matá-los. Já tinha selado uma aliança. Deus fala: não, agora você tem que cumprir. Aí Josué fala assim: é o seguinte, vocês não vão pegar água com nós não. Vocês vão ser os rachadores de lenha. Sabe o que é rachador de lenha? Você sabe como é que racha uma lenha? Quem já rachou lenha aqui? Luquinha? Você não rachou, pastor Alexandre? Rachador de lenha, você procura uma fissura na madeira. E a hora que você bate, você pega uma... Certo, Paulão? Paulão que sabe tudo. Mas sabe mesmo. Dá uma... E a lenha racha. Olha aqui para mim. Não seja rachador de lenha nos planos de Deus na tua vida. Sabe o que é isso? Colocar cunha e querer abrir espaço que Deus ainda não abriu. Não force o que Deus ainda não estabeleceu no físico. Davi já era rei, mas ele não chega lá dizendo assim: ó, agora é meu. Não, eis-me aqui. E ele falou do fundo do coração dele mesmo: sou teu servo, estou aqui para te servir. E você vai ver que Davi amou Saul até o último dia. Não era hipocrisia. Davi honrava Saul, mesmo Saul querendo matá-lo. 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, e ele não o fez. Chamou a atenção de quem guardava. E quando Saul morreu, Davi chorou. Davi ficou de luto. Sabe por que Davi é o rei mais honrado até hoje? Porque Davi honrou até a morte o seu rei, mesmo ele não merecendo. Nós nunca perdemos em honrar ninguém, mesmo que não mereça. Sabe por quê? Porque essa semente vai voltar para nós. O que você quer para você, faça para outro. E o que você não quer para você, não faça para ninguém. Você sabe de quem é a estrela na bandeira de Israel? Do rei Davi. Israel fala de Saul, e Davi fala dela. Sabe qual que é a glória que eles esperavam que o Messias trouxesse? A restauração do reino de... Você sabe qual que é a estrela que eles têm do lado no uniforme do maior e melhor exército do mundo, que é Israel? Davi. Mas esse homem aprendeu a fazer o melhor em tudo que ele fazia. E quando ele disse: eis-me aqui, sou teu servo, ele foi o melhor servo que Saul teve. Quer ser o melhor senhor? Quer ser o melhor pastor? Quer ser o melhor músico? Seja o melhor servo. Mesmo que a pessoa que você serve não mereça. É por isso
que a Bíblia no Novo Testamento, pastor Alexandre, vai ensinar a Fabrício. Aquele que é escravo, sirva como se servisse ao Senhor. Eu achava isso um absurdo. Eu achava um absurdo. Eu achava um absurdo, Mary, mandar um escravo servir ao seu senhor, mesmo que ele não fosse bom, Ney. Está lá o texto, Paulo falando, nem que ele não seja bom, sirva-o como se servisse ao Senhor. Sabe por quê? Eu entendi que aquilo que eu faço ecoa na eternidade. Aquilo que eu faço estabelece a minha vida no mundo espiritual. Eis-me aqui. Meu irmão, Deus está falando com muita gente nessa noite. E essa é a direção para muita gente alcançar o que tem sonhado no Senhor. Preste atenção em cada palavra. Quando o teu coração se encher de emoção, é o Espírito Santo testificando. Deus está nos dando direção para viver o que cada um recebeu domingo passado. Preciso de uma água. Vai dando glória aí, meu irmão. Aleluia. É que nem os nossos irmãos da Assembleia lá, né? Quando o playback dá problema, aleluia, aleluia. Nada contra, mas estão certos, ué. Vai ficar o vazio por quê? Aí, meu servo bom e fiel. Ó o fio fervo. Deus te abençoe, obrigado. Foste fiel no pouco. Davi chegou à presença de Saul, se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele e Davi se tornou seu escudeiro. Saul chamou ele para pertinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que tem uma liderança, aprenda a amá-los e respeitá-los. Davi conquistou o coração de Saul, ao ponto de Saul fazer dele no mesmo instante seu escudeiro. É aquele que ia na frente dele, aquele que estava junto com ele. Saul olhou para Davi e disse: você vai ficar comigo, cara, eu preciso ser perto de mim. Você nunca pode perder de vista que no coração de Davi, Davi sabia que ele ia tomar o lugar de Saul. Mas olha a integridade desse homem. Davi sabia que Saul já tinha sido rejeitado pelo Senhor, mas Davi não apressa nada. Ele não racha a lenha. Ele não faz um complô contra. Ele não faz um complô contra. Ele não chama ninguém do lado e fala assim, ó, seguinte, você não sabe, mas ó, isso fica entre nós. Não dá problema. Olha, Samuel pode perder o pescoço. O que foi? Ninguém sabe, mas está marcado na minha agenda, porque esse dia foi muito especial para mim, ó. Tem testemunha. Tal dia, Samuel foi lá e quem é rei é eu. Viva e verás. Eu sou o rei de Israel. Davi nunca fez isso. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Eu vou encurtar porque tem muita coisa e eu quero terminar mais cedo hoje. No reino de Deus, não é a aparência humana. No reino de Deus, a vara floresce.
não se mede força no reino de Deus. Aquilo que é improvável de acontecer, acontece. É impossível uma vara que não está ligada a tronco nenhum aparecer no outro dia com flor e amêndoa. Mas estavam duvidando. Você está falando do que, pastor? Quando estavam duvidando que Deus tinha escolhido Arão como sacerdote e a família dele. Estava aquela discussão, não, sou eu, quem disse que é Arão, quem disse que é Arão? Deus fala assim, manda todos os líderes de cada tribo colocar a vara lá e escreve, marca qual que é a vara. E ele diz assim, e a vara que florescer, foi eu que escolhi. Ei, preste atenção. Você não precisa de rachar lenha. Da noite para o dia, a vara floresce e todos vão ver que Deus te escolheu. O que eu preciso? Ser servo. Fazer o melhor. Com fidelidade, com lealdade, com excelência. Você vai perceber isso daí. Que a vida de Davi continua. E eu encerro dizendo que no capítulo 17, você vai ver que Davi não tinha mudado. A vara dele não tinha florescido ainda. Mas um certo dia, quando Israel tinha uma condição tão difícil de ser resolvida, um problema tão grande, porque se levantou Israel tão grande, e um herói tão grande dos seus inimigos, que por muito tempo, e aquilo era a primeira vez que Israel estava acuado, tremendo de medo, porque um homem gigante chamado Golias, ficava gritando, e diz a Bíblia que ele gritou por 40 dias. Acho que é 40, não. Está entre 1 e 100. 40? De 40 dias. Ele ficou gritando, dá-me um homem, dá-me um homem. E não parecia nenhum. E a Bíblia diz que ele foi saindo do lugar dos filisteus, e ele foi invadindo, e ele ia chegando perto de Israel a cada dia, gritando, se tem homem aí, que honra as calças, venha combater comigo. E diz que ninguém, nem Saul, que diz que quando aparelhado diante de todos os homens de Israel, ele era o mais alto. Todo mundo, o que nós vamos fazer agora? Mas a Bíblia diz que tinha um menino chamado Davi, que o Espírito tinha se aceronhado dele, e que ele era servo de Davi, mas ele continuava pastor de... Tanto que quando Jessé chama ele, está lá no capítulo 17, não vamos ler, senão não vamos entender muito. Jessé chama ele e fala, Davi, juntei uns pão, juntei uns queijo, umas marmeladas, umas paçoquinhas, e você vai levar lá para Saul. Você vai levar isso daqui para Saul, e você vai ver como é que estão seus irmãos. A Bíblia diz, e presta atenção, como que Davi era um menino responsável. Está lá no texto, eu já fiz uma mensagem a respeito de DNA de rei. A gente fala de todas essas características. Diz que Davi chamou alguém para cuidar das suas ovelhas. Davi era responsável
responsável por aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele chama alguém, põe alguém responsável por aquilo que era dele, e ele sai de madrugada. Davi não tinha preguiça, Davi não era preguiçoso, não levantava tarde. Diz que ele levanta de madrugada, pega o que o pai dele mandou, faz exatamente o que o pai dele pediu, chega lá, onde está o exército de Israel, procura lá o guarda-volume, guarda direitinho, entrega para cada um aquilo que tinha sido entregue. Mas de repente Davi olha e vê aquele fuzuê, vê aquele funduço, vê aquele barulho todo, os guardas tudo batendo dentro de medo. Ele fala: mas o que está acontecendo aqui? E alguém fala assim para ele: tem um cara lá que é gigante, que está querendo matar todo mundo, e Saul disse que quem matar ele, vai casar com a filha dele, vai ficar rico e não vai pagar imposto. Davi regala os olhos dele e diz: eu sou esse homem. Aquele baixotinho. Mas sabe qual que era a diferença? Naquela época, o único, Leonardo, que tinha o Espírito Santo era Davi. Naqueles milhares de soldados. Por isso, meu irmão, presta atenção. O mundo pode estar correndo aí, os ministérios crescendo, pastores sendo afamados, os cantores ganhando prêmio, ficando rico, parecendo que está tudo acontecendo, mas Deus tem guardado os seus Davis para o momento certo. Deus tem guardado os seus meninos cheios dele para o momento certo. E é aquela manhã, Davi diz: eu vou, ninguém pode afrontar uns homens de Deus. Davi tinha uma informação que aqueles homens não tinham. Por isso que aquilo que eu creio determina o que eu sou. Aqueles homens não viam aquele exército como que Davi via. Porque Davi fala assim: ninguém pode afrontar o exército do Deus vivo. Está lá no versículo. Se aqueles soldados tivessem esse entendimento, Milena, ninguém pode falar assim, porque nós somos de Deus, eles partiam para cima dos filisteus, não sobrava um. Mas só quem tem o Espírito de Deus pode dizer que Jesus é o Senhor. Só quem tem o Espírito de Deus pode olhar para a dificuldade e dizer assim: vou vencer em nome de Jesus. Por mais que seja forte, grande, poderoso, Deus habita. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu acho que Paulo escreveu esse versículo pensando em Davi. Davi diz: não. Aí todo mundo fica em apavoroso. E a gente podia fazer uma mensagem a respeito disso. Vem a turma do deixa disso, vem a turma de que você é pequenininho demais, vem os parentes falam: você, seu sem vergonha, você veio aqui só para dar trabalho. Ó, presta atenção no que eu vou te dizer, que isso é muito importante para quem quer viver. Não se ofenda fácil. Para de se ofender por nada. Davi diz assim: eu vou. De repente chega os irmãos dele e fala assim: aonde estão aquelas tuas poucas ovelhas, seu pirralho? Você veio aqui só para sondar, para fofocar? Vai embora, baixinho, cuidador de ovelha, está cheirando merda de ovelha, sai para lá. Claro que eu acrescentei algumas coisas, mas o Espírito é o mesmo. Davi olha e fala assim: vai lá. Estou falando com você? Tem hora, gente, que a gente tem que olhar e falar assim: vai lá, para com essa conversa. Eu tenho um gigante para matar. Eu tenho uma unção para viver. Porque sabe quando que Davi se torna rei, Tobias? Quando ele faz aquilo que o rei não queria fazer. Quem que tinha que enfrentar Golias? Quem que tinha? Bingo. Não vai jogar bingo, hein?
Quem que tinha que enfrentar Saul? Golias? Não é à toa que Saul não queria. Por quê? Porque não era mais rei. Saul não era mais rei. Quem tinha que enfrentar Golias era o rei. Mas o rei não tinha chegado ainda. O rei chega com tanto de queijo. Não veja pela aparência dos homens. Tem certas coisas que ainda não aconteceu porque você não chegou lá ainda. Você pode não estar com a coroa, você pode não estar com a capa. Mas você está com o óleo, está com a unção. E ninguém vai tomar aquilo que é teu. Ninguém vai tomar o que é teu. Saul não estava lá morrendo de medo porque ele queria. É porque ele não era mais rei. O rei chega e fala: o quê? Eu vou lá resolver isso. Saul chega e fala assim para ele: rapaz, tu é muito pequeno, larga a mão disso. Ele fala assim: você não está sabendo nada. Não, você não pode, você é muito pequeno, você não tem experiência de guerra. Você que pensa. Veio um urso para pegar minhas ovelhas e eu matei o urso. Veio um leão e eu matei o leão. E não vai ser diferente com esse incircunciso filisteu. Vou pegar ele, ó. Lembrei de uma piada, mas não vou contar não. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe as experiências que você está vivendo, que você chora, essas experiências que parece que ninguém está vendo quando você está sofrendo, essas experiências que estão te dando cicatrizes? Você sabia que no tempo medieval um guerreiro era reconhecido pelas cicatrizes? Sabe o que você está vivendo que ninguém está vendo? Guarda. Vai chegar a hora que você vai ter que colocá-las para fora. E são elas que vai fazer você viver a unção que você recebeu lá atrás. E aí, a tua vara vai florescer. No caso de Davi, tentaram colocar nele um escudo, uma armadura e uma espada. Ei, não queira viver as experiências de outros. Deus deu a sua para você. Vai ser do seu jeito. Naquele dia, a vara de Davi floresceu. E a partir daquilo, ele começa a subir a rampa. Amém? Aleluia. Abençoados. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?